Verso do dia. A verdade é como o sol. Você pode escondê-la por um tempo, mas não vai embora. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Este versículo é uma promessa de Deus ao povo de Israel. Ele está prometendo que lutará por eles contra os egípcios, que os estão perseguindo. O versículo começa com uma ordem: o Senhor pelejará por vós. Isso significa que Deus é o guerreiro e que ele está comprometido em lutar pelo seu povo. O versículo termina com uma instrução: vós vos calareis. Isso significa que o povo de Israel não precisa se preocupar ou se envolver na luta. Eles podem confiar que Deus lutará por eles. Este versículo é uma mensagem de esperança e confiança para o povo de Israel. Ele lembra ao povo que Deus está com eles, e que ele não os abandonará. Imagine a situação do povo de Israel. Eles estão sendo perseguidos pelo exército egípcio, que é muito maior e mais poderoso. Eles estão com medo e desanimados. Neste momento, Deus lhes dá esta promessa: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Essa promessa é incrível. Ela significa que Deus está com o povo de Israel, e que ele não os deixará perder. Essa promessa também é animadora. Eles podem confiar que Deus lutará por eles. Este versículo é uma mensagem de esperança e confiança para todos nós. Ele nos lembra que Deus está conosco e que ele não nos abandonará. Êxodo 14:15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Este versículo é uma ordem de Deus a Moisés. Ele está dizendo a Moisés que ele deve parar de se preocupar e que deve ordenar ao povo de Israel que marche. O versículo começa com uma pergunta retórica: por que clamas a mim? Isso significa que Deus está perguntando a Moisés por que ele está tão preocupado. O versículo termina com uma ordem: dize aos filhos de Israel que marchem. Isso significa que Deus está dizendo a Moisés que ele deve parar de se preocupar e que deve ordenar ao povo de Israel que siga em frente. Este versículo é uma mensagem de coragem e ação para Moisés. Ele lembra a Moisés que Deus está no controle e que ele não precisa se preocupar. Moisés está preocupado com a situação do povo de Israel. Ele está com medo de que eles sejam derrotados pelos egípcios. Neste momento, Deus lhe dá esta ordem: dize aos filhos de Israel que marchem. Essa ordem é poderosa. Ela significa que Deus está dizendo a Moisés que ele deve parar de se preocupar e que deve agir. Essa ordem também é animadora. Este versículo é uma mensagem de coragem e ação para todos nós. Ele nos lembra que Deus está no controle e que nós não precisamos nos preocupar. Oração do dia. Senhor, meu Deus, eu venho a Ti hoje com um coração cheio de esperança e confiança. Eu sei que Tu estás comigo e que Tu nunca me abandonarás. Eu te peço que pelejes por mim, assim como Tu pelejaste pelo povo de Israel. Dá-me a Tua força, o Teu poder e a Tua coragem. Ajude-me a superar os desafios que estou enfrentando. Dê-me a vitória, assim como Tu deste a vitória ao povo de Israel. Eu confio em Ti, Senhor. Eu sei que Tu me ajudarás. Em nome de Jesus, amém.